Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, e eu acredito que também seja o diretor favorito de muitas pessoas que me acompanham por aqui, é o Stanley Kubrick. Esse é um diretor que carrega dentro aí da sua filmografia algumas obras-primas, uma coisa rara de se acontecer. Um diretor também muito lembrado pelo seu estilo e que acabou influenciando muitos outros diretores ao longo do tempo. Mas hoje a gente vai analisar por que o Stanley Kubrick fez tão poucos filmes. Quando a gente coloca em comparação com diretores como Martin Scorsese, Woody Allen ou Alfred Hitchcock, o Stanley Kubrick fez poucos filmes. Dentro da sua filmografia, nós vamos encontrar 13 longas-metragens, sendo que o primeiro é um que o próprio diretor tentou tirar de circulação por não se orgulhar muito do resultado. Acho que a gente sempre aprende olhando para a história, para o caminho que um diretor trilhou para realizar as suas obras. E o Stanley é um desses diretores que eu mais pesquisei dentro da minha vida, provavelmente o que eu mais pesquisei. Aprendo muito olhando para a carreira desse diretor e hoje a gente vai analisar aqui por que o Stanley Kubrick fez poucos filmes, olhando para toda a sua trajetória com esses 13 longa-metragens. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Stanley Kubrick aqui no canal, gosto muito de falar sobre esse diretor, então se vocês quiserem continuar vendo conteúdo sobre ele, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês tiverem interesse, eu vou fazer com o maior prazer. Quando a gente olha para a carreira do diretor, que começou como um fotógrafo, a gente pega a carreira de um rapaz que começou a fazer filmes muito cedo. O seu primeiro longa-metragem, Medo e Desejo, foi feito quando o diretor tinha apenas 24 anos de idade. E logo nessa fase, nessa década, dos 20 aos 30 anos de idade, o diretor já colocou 4 filmes em circulação, o que é um feito gigantesco. Muitos diretores começam depois dos 30 e no caso do Stanley, ele começou muito cedo, o que faria a gente pensar que ele poderia ter feito muito mais filmes do que apenas 13. Quando a gente analisa a sua filmografia, a gente encontra a seguinte linha do tempo. Medo e Desejo, de 52 aos 24 anos de idade. A Morte Passou por Perto, de 55, com 27 anos de idade. O Grande Golpe, de 56, com 28 anos de idade. Glória Feita de Sangue, de 57, com 29 anos de idade. Spartacus, de 60, com 32 anos. Lolita, de 62, com 34 anos de idade. Doutor Fantástico ou Dr. Strangelove, de 64, aos 36 anos de idade. 2001, Odisseia no Espaço, de 68, com 40 anos de idade. Laranja Mecânica, de 71, com 43 anos de idade. Barry Lyndon, de 1975, com 47 anos de idade. O Iluminado, de 1980, com 52 anos de idade. Nascido para Matar, de 1987, com 59 anos de idade, e De Olhos Bem Fechados, de 1999, onde o diretor teria completado 71 anos de idade, mas ele faleceu antes do lançamento do filme. Quando a gente olha essa linha temporal da carreira do Stanley Kubrick, a gente percebe que ele começou muito cedo, produziu muito quando novo, e depois de uma certa idade, depois de ter realizado certas obras, o espaço de um filme para o outro começou a aumentar consideravelmente. E existem alguns motivos para isso que eu considero serem bem interessantes da gente analisar dentro da carreira desse diretor fantástico. O primeiro ponto muito interessante de analisar dentro dessa filmografia do Stanley é que o diretor tem em quase toda a sua filmografia adaptações de livros. Apenas nos seus 2 primeiros projetos, No Medo e Desejo e A Morte Passou por Perto, nós temos ideias originais. Os 2 são considerados pelo Stanley Kubrick como filmes menores. Ele não gostou do resultado de nenhuma das 2 obras. E aí vem uma característica muito interessante do diretor. Quando você analisa e pesquisa todos os aspectos da sua direção, você vai perceber que o Stanley de fato era um homem muito perfeccionista, um cara que buscava a excelência em todas as áreas por trás do seu filme e que tinha um estilo bastante dominante. O Stanley também produziu seus filmes a partir de certo ponto da sua carreira e em vários documentários é possível ver o quanto ele tomava conta desses filmes mesmo depois deles serem lançados. Os filmes do Stanley sempre foram os seus filhos, o que mostra também que o diretor, se toma todo esse cuidado quando o filme é lançado, vocês podem imaginar que esse cuidado também se estabelece na escolha dos projetos que ele teria. Como seus 2 primeiros filmes eram roteiros originais e o diretor não gostou do resultado, a partir do momento em que ele trabalha com O Grande Golpe
que é o filme que começa a colocar ele em um status diferente. Nós ali temos o Stanley aprendendo uma lição muito valiosa para toda a sua carreira. Ele era muito perfeccionista, gostava de escolher muito bem quais histórias ia contar e acreditava que tudo já tinha sido feito. Provavelmente pelo seu background na fotografia, onde todo o seu estilo foi sendo desenvolvido com a prática, mas também com o amontoado de referências que o diretor foi coletando na sua juventude, o diretor acreditava nisso em todas as etapas do cinema. Então, na direção de arte dos seus filmes, por exemplo, as suas equipes de pesquisa faziam realmente buscas muito profundas. Na construção do cenário de O Iluminado, por exemplo, ele mandou os seus assistentes viajarem pelos Estados Unidos inteiro fotografando hotéis para que eles assim pudessem reunir essas referências e criarem o hotel que a gente vê dentro do filme. A mesma coisa acabou acontecendo dentro da sua estrutura de construção de histórias, onde o Stanley passou a rejeitar a ideia de sempre estar atrás de ideias originais e começou a se interessar muito mais em procurar em livros os seus futuros filmes. E o interessante é que a forma com que ele adaptou, ela sempre foi mudando. Então, algumas adaptações são bastante fiéis. Quando a gente pega, por exemplo, Lolita, o próprio roteiro do filme foi escrito pelo autor do livro. Então aqui nós temos uma adaptação que não necessariamente é 100% fiel ao livro, mas que tem uma relação muito profunda com o autor da obra e com os temas que eram tratados na literatura e foram traduzidos para o cinema. Já quando a gente fala do Iluminado, a relação foi bem diferente. O Stephen King já tinha um roteiro para o filme que o Kubrick nem mesmo quis ler. Eles não tiveram relação nenhuma do ponto de vista criativo e o resultado final não agradou ao autor. Então a gente está falando aqui de um Stanley Kubrick que sim, sempre realizou adaptações na maioria dos seus filmes, mas que trabalhava de formas muito diferentes de livro para livro. O começo da carreira do Stanley, ele foi muito produtivo. Se a gente pega até Laranja Mecânica, o diretor tinha sido muito produtivo, tendo no máximo ali 4 anos de um filme para o outro. A partir de Barry Lyndon, a gente já tem um salto maior. Se Laranja Mecânica foi feito em 71, depois Barry Lyndon em 75, O Iluminado nos anos 80 e só 7 anos depois nós tivemos Nascido para Matar e só em 99 que a gente sai com De Olhos Bem Fechados. E aqui acontecem duas coisas na carreira do diretor que fazem toda a diferença para sua produção começar a diminuir consideravelmente. A primeira é uma história que, na minha opinião, é uma história triste, trágica, que é a história do filme de Napoleão, que nunca aconteceu. Aqui é uma espécie de desastre, porque se o Stanley Kubrick fazia pesquisas muito profundas em todas as suas obras, imagina naquela que seria a sua grande obra-prima na visão do próprio diretor. O diretor passou anos e anos e anos fazendo pesquisas para Napoleão. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal que conta a história por trás desse livro e é muito triste porque ele não só desenvolveu toda uma pesquisa, como ele também desenvolveu um roteiro que não foi filmado, toda a parte de procurar por locações, a direção de arte, os figurinos, tudo isso foi realizado, mas o filme acabou não sendo feito porque na mesma época em que existiu o financiamento para ele, um outro filme saiu, um filme de época, e esse filme não deu certo. Isso fez com que o estúdio tirasse o financiamento. O filme mais próximo desse grande desejo do Stanley é o Barry Lyndon, onde a gente tem ali muitas rimas do que ele pretendia fazer com o filme de Napoleão, mas que infelizmente nunca aconteceu. Então aqui nós estamos falando de um projeto que tomou muito tempo da vida do realizador e acabou nunca acontecendo, que é uma pena e realmente uma perda para todos nós que amamos o trabalho do diretor. O segundo ponto é justamente essa questão das adaptações. Nos documentários sobre o Stanley, a sua esposa fala o quão triste o Stanley ficava com a ideia de que ele começou a demorar muito para conseguir encontrar novas histórias. O Stanley era um cara que lia muitas obras, então ele leu muito ao longo de toda a sua vida. Inclusive era uma das suas grandes frustrações saber que ele jamais teria tempo suficiente para ler a quantidade que ele gostaria de livros. Muitas obras-primas nunca foram tocadas pelo realizador. E aí como um leitor mesmo, não porque ele estava buscando adaptações. Mas para adaptações ele buscava uma coisa específica, ele não estava buscando obras-primas, muito pelo contrário. Se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo aqui no canal falando sobre como o Stanley adaptava os livros, porque não necessariamente ele estava buscando grandes obras, ele precisava de alguns pontos ali que seriam suficientes para ele ver um filme. Então era um processo muito específico. Se bastasse grandes obras ele teria feito muito mais filmes, mas ele precisava encontrar certos pontos dentro dos livros que ele estava buscando
que com o tempo começaram a ficar cada vez mais difíceis. Ele começou a ter mais dificuldade de encontrar essas histórias. E isso também foi uma coisa que acabou atormentando o diretor. Esse perfeccionismo artístico do Stanley, claro, trouxe grandes obras-primas para o mundo, mas ao mesmo tempo acabou de certa forma torturando o realizador, porque ele demorou muito mais tempo do que desejava para fazer certos filmes. Então, essas pausas, principalmente no fim da sua filmografia, elas foram muito difíceis para o Stanley, porque ele não estava viajando, tirando férias. Pelo contrário, ele estava o tempo inteiro buscando novas histórias para contar. E quando ele ia realizar os filmes, aí era uma outra história. De Olhos Bem Fechados, por exemplo, é uma produção que demorou 2 anos para ser finalizada. Uma coisa muito difícil de acontecer, que só foi possível graças ao nome do diretor, mas principalmente pelo nome dos seus 2 protagonistas, o Tom Cruise e a Nicole Kidman. O Tom Cruise especificamente, de certa forma, ajudou a produzir esse filme, colocando ali todo o seu poder como ator para que o filme fosse realizado conforme o diretor desejava. E também isso tudo está conectado à busca pessoal do artista, o que ele está querendo contar com as suas histórias, quais temas ele está buscando. Quando a gente pega a filmografia do Stanley, uma coisa muito interessante é como ele trabalhou com gêneros diferentes. Você consegue encontrar muitos temas parecidos entre os seus filmes, investigações pessoais do diretor por trás dessas obras, mas tudo isso sendo feito através de gêneros diferentes. Então existe uma investigação pessoal do realizador, mas também na questão do estilo e como ele quis investigar gêneros diferentes ao longo da sua carreira. Então você tem filmes de assalto, você tem filmes de guerra, você tem dramas, você tem comédias, você tem ficção científica, o terror. Enfim, são vários e vários gêneros que o diretor trabalhou e que, na minha opinião, quando ele trabalhava dentro de um gênero, ele conseguia e buscava a perfeição. Não à toa, ele não realizou um filme sobre a Segunda Guerra Mundial depois de ter assistido a Lista de Schindler, porque ele sentia que ele não conseguiria trazer uma contribuição que superasse o trabalho do Spielberg. Olha que interessante. Então, todas essas contribuições que ele trouxe eram realmente contribuições do diretor tentando trazer o melhor possível para aquele gênero, o que, na minha opinião, ele sempre conseguiu. Então, quando a gente olha para a filmografia, realmente 13 filmes não são tantos filmes assim perto do que a gente gostaria, mas são obras fantásticas, obras em que o realizador estava realmente tentando fazer o seu melhor. Em determinado momento, esse perfeccionismo começou a atrapalhar o diretor, e não só ele, mas também o mercado. Ao não realizar em Napoleão, tenho certeza que esse projeto ficou muito mais tempo com o diretor do que precisaria. Se ele tivesse realizado o filme, ele teria partido para outras pesquisas que ele acabou nunca conseguindo. Então Napoleão acabou atrapalhando muito nessa quantidade de filmes que o diretor poderia ter acrescentado para nós. Mas, enfim, eu gosto muito de fazer essas análises da carreira dos diretores também, entender um pouquinho mais qual foi o percurso que eles fizeram. E o Stanley Kubrick, então, poderia ficar falando dele com vocês durante horas e horas e horas, porque é um diretor que eu admiro profundamente e faço pesquisas constantemente também. Então, se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo por aqui no canal, pessoal, é só comentarem aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.